VM Quiz número 15. 50 perguntas de conhecimentos gerais. Pergunta número 1. Forbes é uma revista de moda, de cinema, de variedades ou de negócios? Resposta: é uma revista de negócios. Forbes trata de assuntos de indústria, finanças, investimento e marketing. Pergunta número 2. Qual destes cartunistas tem um irmão gêmeo também cartunista? Aroeira, Chico Caruso, Ziraldo ou Maurício de Souza? Resposta: Chico Caruso. Seu irmão é Paulo Caruso. Ambos também se dedicam à música. Pergunta número 3. Quantas cidades existem no Brasil? 2.570, 3.570, 4.570 ou 5.570? Resposta: 5.570. 17 cidades brasileiras têm mais de 1 milhão de habitantes. Pergunta número 4. O Trenzinho do Caipira é de autoria de Heitor Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga ou Noel Rosa? Resposta: Heitor Villa-Lobos. O Trenzinho do Caipira é a composição número 2 das Baquianas Brasileiras. Pergunta número 5. Qual é o maior produtor mundial de aço? Estados Unidos, China, Rússia ou Canadá? Resposta: China. O Brasil atualmente, estamos falando de 2022, ocupa a 9ª posição. Pergunta número 6. Na hierarquia militar, o major está um posto acima do tenente, do sargento, do capitão ou do coronel? Resposta: o major está um posto acima do capitão. Pergunta número 7. Em que região do Brasil fica a Chapada Diamantina? Nordeste, Norte, Centro-Oeste ou Sudeste? Resposta: Nordeste. É uma região de serras de categoria de Parque Nacional que fica no centro do estado da Bahia. Pergunta número 8. O que é um xiste? Uma advertência, um elogio, uma ofensa ou um gracejo? Resposta: é um gracejo. O xiste é geralmente usado para, de uma forma cômica, dizer o que se deseja sem ofender. Pergunta número 9.
Ernesto Che Guevara nasceu em Cuba, na Argentina, na Colômbia ou na Venezuela? Resposta: Argentina. Che Guevara foi personagem importante na Revolução Cubana. Pergunta número 10. De quem é a frase "Há algo de podre no reino da Dinamarca"? Shakespeare, Kafka, Dostoiévski ou Hemingway? Resposta: Shakespeare, da tragédia Hamlet. A frase se referia a traições e homicídios. Pergunta número 11. Tacacá é um tipo de arbusto, capim, comida ou bebida? Resposta: é um tipo de comida. É um prato preparado com um caldo amarelado conhecido por tucupi. Pergunta número 12. A Califórnia fica a oeste, a leste, ao sul ou ao norte dos Estados Unidos? Resposta: fica a oeste, fica na costa do Pacífico. Pergunta número 13. O cantor e compositor Nando Reis é natural de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo ou Alagoas? Resposta: São Paulo. Nando Reis fez parte da banda Titãs por 20 anos. Pergunta número 14. A primeira missão tripulada a pousar na Lua chamou-se Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 ou Apolo 11? Resposta: Apolo 11. O fato se deu em 20 de julho de 1969. Pergunta número 15. Que jogador brasileiro comeu a banana que lhe foi atirada por um torcedor racista? Daniel Alves, Robinho, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Resposta: Daniel Alves. O gesto foi uma resposta ao racismo. Pergunta número 16. Onde está localizado o aeroporto de Viracopos? Guarulhos, Cidade de São Paulo, Campinas ou Osasco? Resposta: Campinas. Uma versão para a origem do nome diz que no local havia um bar onde os viajantes paravam para virar copos. Pergunta número 17. O ator Antônio Bandeiras é norte-americano, cubano, argentino ou espanhol?
Resposta: espanhol. Atualmente, estamos em 2022, Antônio Bandeiras está com 62 anos. Pergunta número 18. Víspora era um jogo que hoje é chamado de roleta, bingo, canastra ou paciência? Resposta: bingo. Talvez a única diferença é que o bingo usa bolas numeradas retiradas de um globo giratório. No Víspora, usava-se pedra, na realidade eram círculos de madeira, que eram retiradas de um saco. Pergunta número 19. Quem foi o primeiro europeu a circundar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança? Pedro Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama ou Cristóvão Colombo? Resposta: Vasco da Gama. O fato ocorreu 2 anos antes da descoberta do Brasil, quando Vasco da Gama chegou ao porto de Calicut, abrindo assim o caminho para as Índias. Pergunta número 20. Quantos anos tem a cidade de São Paulo? Considerando-se que estamos em 2022. 438 anos, 448, 458 ou 468 anos? Resposta: 468 anos. A cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554. Pergunta número 21. A pintora Tarsila do Amaral viveu a maior parte de sua vida no século XVII, XVIII, XIX ou XX? Resposta: ela viveu a maior parte de sua vida no século XX. Tarsila nasceu no ano de 1886 e morreu em 1973. Sua tela mais famosa foi Abapuru. Pergunta número 22. Com qual destes países o Brasil não faz fronteira? Suriname, Guiana, Equador ou Peru? Resposta: Equador. Pergunta número 23. De quantos países era composta a União Soviética? 6, 9, 12 ou 15 países? Resposta: 15. Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Pergunta número 24. Salvador Allende foi presidente de qual destes países? Chile, Colômbia, Venezuela ou Uruguai?
Resposta: Chile. Allende foi presidente do Chile de 1970 a 1973, quando foi deposto por um golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Pergunta número 25. Ivone Lara foi uma conhecida cientista, apresentadora de TV, sambista ou designer de moda? Resposta: sambista. Dona Ivone, como era chamada, foi cantora e compositora, tendo sido a primeira mulher a assinar um samba-enredo. Faleceu em 2018, aos 97 anos. Pergunta número 26. Macy's é uma rede de lojas, é uma indústria alimentícia, uma fábrica de chocolate ou uma empresa de reciclagem? Resposta: Macy's é uma rede de lojas. A loja foi fundada em 1858. A maior das lojas da rede tem um quarteirão e fica em Nova York, onde a empresa foi fundada. Pergunta número 27. DCL em algarismos romanos é o número 350, 450, 550 ou 650? Resposta: 650. D, 500, C, 100 e L, 50. Pergunta número 28. A distância aproximada entre Rio e São Paulo, via terrestre, é de 130, 230, 330 ou 430 quilômetros? Resposta: 430 quilômetros. É uma viagem de 6 a 6 horas e meia de ônibus. Pergunta número 29. O nome Betty Friedan está ligado ao movimento LGBT, movimento feminista, movimento negro ou movimento estudantil? Resposta: o nome está ligado ao movimento feminista. Betty Friedan foi uma importante ativista feminista norte-americana. Morreu em 2006, aos 85 anos. Pergunta número 30. Qual é a origem da planta conhecida por agave? Cuba, Portugal, México ou Itália? Resposta: México. A tequila é feita a partir da agave azul, que é uma espécie de babosa. Pergunta número 31. Dante Alighieri era um poeta português, espanhol, chileno ou italiano? Resposta: italiano. Dante Alighieri viveu entre os séculos 13 e 14 e foi o autor dos poemas Inferno de Dante, Divina Comédia e outros.
Pergunta número 32. Aécio Neves é sobrinho, filho, neto ou bisneto de Tancredo Neves? Resposta: neto. Atualmente, falando de 2022, Aécio Neves é deputado federal por Minas Gerais. Pergunta número 33. Como o Sri Lanka era conhecido anteriormente? Ceilão, Suazilândia, Constantinopla ou Abissínia? Resposta: Ceilão. O nome Sri Lanka passou a ser oficial em 1972. Já havia conquistado sua independência dos britânicos em 1948. Pergunta número 34. Qual é a moeda do Kuwait? Florim, Rial, Dinar ou Rúpia? Resposta: Dinar. Um dinar custa em torno de R$ 16, dados de 2022. Pergunta número 35. Gessé Gomes da Silva Filho é o nome real de Zé Ramalho, Zé da Gaita, Zé Cabaleiro ou Zeca Pagodinho? Resposta: Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, um grande nome do samba e pagode, é natural de Irajá, Rio de Janeiro. Pergunta número 36. A banda Los Hermanos era natural de Buenos Aires, do Rio de Janeiro, de Acapulco ou de Montevidéu? Resposta: Rio de Janeiro. A banda se desfez em 2015, mas ainda se reúne vez por outra para alguma apresentação. Pergunta número 37. Quem foi o primeiro astronauta a ir ao espaço? Alan Shepard, Pavel Popovic, Yuri Gagarin ou John Glenn? Resposta: Yuri Gagarin. O soviético Yuri Gagarin foi lançado ao espaço em 12 de abril de 1961. Pergunta número 38. Agatha Christie escrevia romances policiais, contos infantis, biografias ou ficção científica? Resposta: romances policiais. Foi uma escritora britânica que faleceu em 1976. Assassinato no Expresso do Oriente foi seu maior sucesso, entre muitos outros. Pergunta número 39. Uma religião politeísta adora vários deuses, somente um Deus, somente santos ou somente a natureza? Resposta: vários deuses. Cada deus com a sua finalidade específica. Deus da chuva, Deus da agricultura, etc.
Pergunta número 40. Tornado é o cavalo do Robin Hood, do Fantasma, do Zorro ou do Durango Kid? Resposta: é o cavalo do Zorro. O personagem Zorro foi criado em 1919. Pergunta número 41. Na grande produção do cinema de 1956, Os Dez Mandamentos, Moisés foi protagonizado por Charlton Heston, Yul Brynner, Harrison Ford ou Rock Hudson? Resposta: Charlton Heston. Yul Brynner era o faraó. O filme fez enorme sucesso de bilheteria e foi indicado para vários Oscars. Pergunta número 42. Quem inventou a dinamite? Thomas Edison, Benjamin Franklin, Alfred Nobel ou Robert Fulton? Resposta: Alfred Nobel. Alfred Nobel era sueco de Estocolmo e viveu no século XIX. Pediu em testamento que aqueles que contribuíssem com benefícios à humanidade fossem premiados com a renda da fortuna que fez com sua invenção. Daí surgiu o Prêmio Nobel. Pergunta número 43. Que time ganhou o maior número de títulos no Campeonato Brasileiro de Futebol? Flamengo, Palmeiras, Corinthians ou Santos? Resposta: Palmeiras. Até 2018, o Palmeiras conquistou 10 títulos de campeão. Pergunta número 44. Na série da Netflix La Casa de Papel, as máscaras representam o rosto de Antônio Bandeiras, Pedro Almodóvar, Salvador Dalí ou Rafael Nadal? Resposta: Salvador Dalí. Pergunta número 45. Kingstown é a capital de qual destes países? Nova Zelândia, Guiana, Bahamas ou Jamaica? Resposta: Jamaica. A Jamaica é um país de língua inglesa que fica no Caribe. Pergunta número 46. Qual destes personagens foi líder na expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco? Manuel da Nóbrega, Maurício de Nassau, Vidal de Negreiros ou Zumbi dos Palmares? Resposta: Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros foi governador das capitanias de Pernambuco, Maranhão e Grã-Pará. Pergunta número 47. O chá de desaniversário que Alice participou foi na casa da Lagarta Azul,
Na casa do coelho branco, na casa da rainha de copas ou na casa do chapeleiro maluco? A resposta foi na casa do chapeleiro maluco. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, foi publicado em 1865. Pergunta número 48. Qual é a utilidade da colocação de um stent? Amenizar dores musculares, restaurar o fluxo sanguíneo, combater a anemia ou combater o câncer? Resposta: restaurar o fluxo sanguíneo. De um modo geral, o stent é indicado quando o fluxo de sangue diminui por obstrução causada por gorduras. Pergunta número 49. Com qual destes países Portugal faz fronteira? Espanha, França, Itália ou Inglaterra? Resposta: Espanha. Pergunta número 50. San José é a capital da Guatemala, da Costa Rica, de Honduras ou da Nicarágua? Resposta: capital da Costa Rica. Bem, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.